Imagine por um momento que você está navegando pelas águas geladas do Atlântico Norte, quando de repente avista destroços de madeira flutuando na superfície. Não são destroços comuns, são os restos de um Drakkar Viking, um navio que deveria ter chegado ao seu destino há mais de 1000 anos. Esta não é apenas uma história de naufrágio comum, mas sim o relato de uma das expedições vikings mais misteriosas e trágicas da história, cujos segredos permaneceram ocultos nas profundezas oceânicas por séculos. A expedição em questão aconteceu durante o auge da era viking, por volta do ano 1020, quando os nórdicos já haviam estabelecido rotas comerciais que se estendiam da Groenlândia até Constantinopla. Diferente das expedições de saque que marcaram o início da expansão viking, esta era uma missão de exploração e colonização, liderada por um jarl chamado Bjorn Eriksson, que havia recebido relatos de terras férteis além da Groenlândia. O plano era simples: seguir a rota estabelecida até a Islândia, depois para a Groenlândia e finalmente explorar as costas do que hoje conhecemos como América do Norte. Os primeiros trechos da viagem correram conforme o esperado. As sagas islandesas, escritas décadas depois, mencionam uma tempestade de proporções épicas que atingiu a região em outubro daquele ano. Não era uma tempestade comum. Os relatos descrevem ventos tão fortes que conseguiam levantar blocos de gelo do mar, ondas que pareciam montanhas em movimento e uma neblina tão densa que os navegadores perderam completamente a noção de direção. Era como se o próprio oceano tivesse se voltado contra os invasores vikings. Os vikings haviam partido mais tarde do que o planejado devido a disputas políticas na Noruega, o que os colocou em rota de colisão com a temporada de tempestades do Atlântico Norte. Além disso, a expedição estava carregada com suprimentos para colonização, incluindo gado, ferramentas agrícolas e materiais de construção, o que tornava os navios mais pesados e menos manobrável em condições adversas. Os navios foram encontrados a uma profundidade de 200 metros, preservados pelo frio extremo das águas árticas. O que chamou a atenção dos arqueólogos foi a disposição dos destroços. Os navios estavam agrupados em uma formação defensiva, sugerindo que a tripulação havia tentado proteger os não combatentes, mulheres, crianças e idosos, no centro da formação. Artefatos pessoais encontrados nos destroços incluíam amuletos de proteção, tanto pagãos quanto cristãos, indicando que mesmo os vikings mais experientes sabiam que estavam enfrentando algo além de suas capacidades. Algumas teorias modernas sugerem que a expedição também pode ter encontrado icebergs em uma época do ano em que normalmente não deveriam estar presentes, indicando possíveis mudanças climáticas que os navegadores vikings não conseguiram prever. Ferramentas de reparo naval, encontradas espalhadas pelos destroços, sugerem que a tripulação lutou até o último momento para manter os navios flutuando. Recipientes de água doce vazios indicam que a expedição pode ter durado dias ou até semanas antes do naufrágio final. Estes vikings não eram apenas guerreiros sedentos de batalha, mas pessoas comuns com sonhos e esperanças, que pagaram o preço máximo por sua audácia de desafiar os limites do mundo conhecido. Mais tocante ainda, foram os brinquedos infantis de madeira encontrados cuidadosamente guardados em baús, evidência de que famílias inteiras pereceram naquela noite terrível no Atlântico Norte. Inscreva-se no canal para descobrir mais histórias incríveis sobre exploradores que mudaram o curso da história. E ative o sininho para não perder nenhum episódio das nossas aventuras pelo passado. Também ilustra como decisões aparentemente pequenas, como atrasar uma partida por algumas semanas, podem ter consequências catastróficas quando se trata de navegação oceânica. A coragem daqueles homens e mulheres que arriscaram tudo em busca de uma vida melhor merece ser lembrada,
não apenas como uma tragédia, mas como um testemunho da audácia humana diante do desconhecido. Documentos encontrados séculos depois, em mosteiros islandeses, confirmam que a expedição fez paradas tanto na Islândia quanto na Groenlândia, reabastecendo provisões e recrutando alguns colonos locais que conheciam as rotas para Vinland. O que tornava esta expedição especial era sua composição. Não eram apenas guerreiros, mas famílias inteiras, artesãos, comerciantes e até mesmo alguns monges cristãos convertidos, todos em busca de uma nova vida nas terras prometidas do Oeste. A perda de uma expedição inteira, incluindo algumas das famílias mais proeminentes da Noruega, criou um trauma coletivo que influenciou futuras expedições. As rotas para Vinland, que antes eram consideradas viáveis para a colonização em massa, passaram a ser vistas como extremamente perigosas. Isso contribuiu para o eventual abandono das colônias vikings na América do Norte, já que o apoio logístico da Europa tornou-se mais difícil e custoso após desastres como este. Os sobreviventes, apenas 12 pessoas de uma expedição original de 300, contaram histórias aterrorizantes sobre navios sendo arrastados por correntes desconhecidas, sobre o gelo que aparecia do nada e despedaçava os cascos dos dracars, e sobre companheiros que simplesmente desapareciam na névoa gélida. Bjorn Eriksson foi visto pela última vez tentando manter os navios juntos, usando cordas, gritando ordens que se perdiam no rugido da tempestade. Os vikings desta época eram navegadores excepcionais, capazes de atravessar oceanos usando apenas as estrelas, o sol e marcos naturais como referência. Seus navios, os famosos dracars, eram obras-primas da engenharia naval, com cascos flexíveis que podiam suportar as ondas mais violentas do Atlântico Norte. No entanto, mesmo com toda essa expertise, o oceano sempre foi um adversário implacável, especialmente durante os meses de inverno, quando tempestades brutais podiam surgir sem aviso e transformar uma viagem rotineira em uma luta pela sobrevivência. A expedição de Bjorn Eriksson partiu de Bergen, na Noruega, em setembro de 1020, composta por 5 navios e aproximadamente 300 pessoas. Foi durante a travessia final, entre a Groenlândia e as terras do Oeste, que o destino da expedição tomou um rumo trágico. O que sabemos sobre o naufrágio vem principalmente de 2 fontes. Os raros sobreviventes que conseguiram chegar à costa da Groenlândia semanas depois e descobertas arqueológicas modernas que começaram na década de 1960. A tragédia não foi apenas resultado da fúria da natureza, mas também de uma série de decisões questionáveis e circunstâncias desfavoráveis. A descoberta dos destroços em 1967 por uma expedição oceanográfica canadense revelou detalhes fascinantes sobre os últimos momentos da expedição. Os objetos recuperados contam uma história de determinação e desespero. O impacto deste naufrágio na cultura viking foi profundo e duradouro. As lições desta tragédia ecoam através dos séculos. A expedição de Bjorn Eriksson demonstra que mesmo os navegadores mais experientes da história não estavam imunes aos caprichos da natureza. O naufrágio da expedição viking perdida no norte do Atlântico nos lembra que por trás de cada grande descoberta histórica há histórias de sacrifício, coragem e às vezes tragédia. Se você ficou fascinado por esta história trágica e heróica dos navegadores vikings, não esqueça de curtir este vídeo e deixar um comentário contando o que achou desta expedição perdida.